Queridos, hoje à noite eu gostaria de falar sobre a ascensão de Jesus. Geralmente nós falamos muito a respeito da sua ressurreição e não tem nada errado com isso. O problema é que nós consideramos a ascensão de Jesus quase que uma doutrina ou uma parte da história de Jesus, sem que a gente não consegue ver o significado ou a importância dela, da sua ascensão aos céus. Eu queria que nessa noite nós entendêssemos o seu significado, ver que é um evento importante na história da redenção e ver qual é a diferença que isso faz em nossa vida, o fato de que Jesus subiu aos céus. Isso está mencionado no final de todos os evangelhos, com exceção de João, e no início do livro de Atos, que nós acabamos de ler e que eu escolhi então como base da exposição. Aqui nós lemos nos versos de 3 a 8 o relato de que Jesus, depois de ter ressuscitado dos mortos, apareceu aos apóstolos. Durante 40 dias comeu com eles, ensinou sobre o reino, prometeu o Espírito Santo, explicou escatologia. Fizeram a pergunta, quando é que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Jesus disse, não se preocupa com isso não. O mais importante é vocês receberem o Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E depois de 40 dias de comunhão com os discípulos, nos quais ele falou, de acordo com o verso 3, das coisas concernentes ao reino de Deus, o Senhor Jesus foi elevado às alturas. Verso 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Isso aconteceu em Betânia, numa vila que fica a leste de Jerusalém, cerca de uns 3 ou 4 quilômetros. Lá em Betânia, ele dá essas palavras finais. Foi provavelmente lá que ele deu também a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E então, enquanto ele está falando aos discípulos, ele é elevado aos céus na presença dos discípulos. Ele sobe corporalmente aos céus com aquele corpo da ressurreição. E aparecem 2 testemunhas de branco ao lado dele enquanto ele sobe, verso 10, 2 anjos, e que dizem aos discípulos: por que vocês estão olhando? Como se dissessem assim: será que vocês não sabiam que ele veio dos céus e para os céus voltaria? Será que vocês não sabem que ele vai ser exaltado à direita do Pai? Esse Jesus que entre vós foi assunto, elevado ao céu, ele voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. O que esse evento lá em Betânia representa? Aquele momento em que Cristo sobe com o corpo da ressurreição e até que uma nuvem encobre e ele desaparece da vista dos discípulos. Algumas observações preliminares. A primeira delas é que, para nós, a ascensão de Cristo é um fato histórico. Não se trata aqui de uma lenda, não é uma mitologia, é tão histórico quanto a morte e a ressurreição dele. E esse fato de que ele sobe aos céus na presença dos seus discípulos compõe, juntamente com a ressurreição e a morte de Jesus, aquilo que a gente chama o clímax dos atos salvadores de Deus na história. Desde muito tempo antes, Deus vinha agindo na história com o objetivo de salvar o homem, desde o dia em que ele chamou Abraão, lá da terra dos caldeus, ao dia em que ele fez uma aliança com Davi, que ele deu a lei ao seu povo, que ele instituiu o sacerdócio, que ele instituiu o sacrifício de animais como símbolo de Cristo. Deus vinha intervindo na história humana de forma pontual em atos que nós chamamos de atos redentores e salvadores que compõem a história da redenção. E o complexo final desses atos se concentram na pessoa de Cristo: a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e o último deles foi o dia de Pentecostes, quando ele derrama o seu Espírito sobre sua igreja. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a ascensão de Cristo como um fato histórico encerra, junto com Pentecostes, aqueles atos grandiosos de Deus na história. Por isso que hoje você não vê Deus abrindo o mar,
você não vê Deus fazendo cair maná do céu, você não vê Deus fazendo o sol parar, porque esses atos foram únicos, eles fazem parte de um propósito de Deus. Aqui nós precisamos fazer a diferença entre o fato de que Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente, e o fato de que Ele não age da mesma maneira em toda a época. O fato de que Deus é o mesmo não significa que Ele só tem uma maneira de agir. Antes de Cristo, que é o clímax dessa história, Ele realizou esses atos extraordinários que eram únicos. Ninguém hoje espera, por exemplo, que Deus vai chamar alguém e vai dizer assim: vou fazer uma aliança com você, e da sua descendência virá aquele que vai ser o Salvador do mundo. Vocês acham que Deus vai fazer isso? Mas Ele fez isso com Abraão. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, mas Ele não age da mesma forma o tempo todo. Então, esses atos únicos que estão registrados no Antigo Testamento, no livro de Atos, nos Evangelhos, nós chamamos dos atos redentores de Deus que compõem a história da redenção. Hoje nós vivemos numa época em que a história da redenção está concluída. Falta o seu final grandioso, que é a vinda de Cristo. E aí ela estará encerrada completamente. Mas a base da história da redenção foi lançada. Por isso é um equívoco quando as pessoas hoje querem exigir que Deus faça exatamente o que Ele fez no passado, esquecendo dessa progressão, dessa revelação progressiva de Deus, da sua ação proposital na história. Ele não vai fazer hoje esses atos grandiosos que Ele já fez no passado. Cristo não vai encarnar outra vez, Ele não vai morrer uma outra vez. Deus não vai fazer uma outra aliança com um outro povo. Isso tudo faz parte da história da redenção concluída. Nós vivemos numa época em que agora nós experimentamos os efeitos dos atos salvadores de Deus, em que o Espírito Santo age no mundo, aplicando aos homens o efeito dos atos redentores, a morte, ressurreição, ascensão de Cristo e Pentecostes, e avisando, Ele vai voltar. E aí a história desse mundo se encerra. Então a ascensão, ela é como que o clímax, é o fechamento, com chave de ouro, por assim dizer, da obra redentora de Cristo aqui no mundo. É quando Ele sobe até os céus, deixando a terra, colocando assim um fim nessas intervenções extraordinárias de Deus na história, porque já realizou a base da nossa redenção. A segunda observação que eu queria fazer aqui, a primeira é a natureza histórica da ascensão e o que é que isso significa, é com respeito ao corpo de Cristo. Nós não devemos pensar que quem subiu aos céus ou que subiu aos céus ali foi uma imagem, uma visão ou um fantasma. Na verdade, Cristo subiu aos céus com o mesmo corpo em que Ele ressuscitou, que é o seu corpo glorificado, o seu corpo transformado, que ainda mantinha uma continuidade com o corpo antes da morte, porque trazia as marcas da crucificação, e Tomé pôde verificar isso, mas é um corpo transformado, glorificado, imortal, incorruptível, e nesse corpo Ele sobe aos céus, e o ponto aqui é que Ele continua com esse corpo até o dia de hoje. Cristo, quando se encarna e se torna homem, Ele assumiu uma condição perpétua. Ele nunca mais voltou a ser só Deus. Ele é Deus homem para sempre, eternamente. É nessa condição que Ele hoje se encontra, Deus homem, com o corpo da ressurreição. É claro que aí surgem perguntas. Se Ele tem um corpo, então como é que Ele pode ouvir? Onde é que Ele está no espaço? E se Ele está aqui agora conosco, como é que Ele pode estar na China ou no Japão? Eu não tenho a resposta para essas perguntas, mas vocês acham que é demais para Deus esse tipo de coisa? O Deus que se encarna, que se faz um de nós, que criou mundos? Não é impossível para o nosso Deus. E mesmo que nós não tenhamos uma resposta, porque nos falta informação a respeito disso na Bíblia, nós confiamos que Ele é sábio e poderoso, onipotente, para fazer exatamente tudo o que Ele deseja. Cristo está com o seu corpo glorificado. Qual a importância disso? Nós mostraremos em seguida.
Vamos então nos perguntar, feitas essas observações, quais são os motivos para que ele subisse aos céus diante dos discípulos? Ele podia simplesmente ter sumido, dizendo assim: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura. Tchau. Sumia. Não. Mas houve uma cerimônia, né? Uma despedida. Ele sobe aos céus na presença dos discípulos. Por que isso? Eu posso pensar em duas razões. Primeiro, a ascensão marca a separação física entre Cristo e sua igreja. Ali foi o momento em que ele se separa fisicamente da sua igreja, para não mais voltar até a sua segunda vinda. A única exceção aqui foi Paulo, quando Cristo apareceu com o corpo da sua glória no caminho de Damasco para chamar Paulo para ser apóstolo. Ali não foi uma visão que Paulo teve de Cristo, foi uma aparição do Cristo ressurreto a Paulo. Existe uma diferença. Uma visão só você vê. Vamos supor que você está aqui, se você tem uma visão, só você está vendo. A pessoa ao seu redor, à direita, à esquerda, não está vendo, mas você está vendo a visão. Mas se for uma aparição de Cristo, todos verão, ou sentirão alguma coisa. Tanto é que os soldados que estavam ao redor de Paulo, eles caíram por terra, ouviram uma voz, viram o brilho da luz, não entenderam nada, provavelmente porque Jesus falou em hebraico, e só quem falava hebraico ali era Paulo, os outros falavam aramaico, que era a língua corrente. Então ele sobe aos céus para mostrar que ele se separou fisicamente da sua igreja. Por isso ele não vai aparecer entre nós fisicamente mais, porque ele já foi embora. Por isso que não adianta você orar e pedir para que Cristo lhe apareça no seu corpo da glória, embora tenha alguns que dizem aí que todo dia bate papo com Jesus Cristo. Mas ele já foi com o seu corpo e ele só volta na segunda vinda, na parousia, é o nome que nós damos em teologia, a segunda vinda de Cristo. Até lá nós não temos a menor expectativa de que ele se manifeste fisicamente, que você o veja fisicamente, que você o toque, que você o ouça. Porque é isso que a sua ascensão representa, a desconexão. Ele se desconecta fisicamente da sua igreja. Nós agora nos relacionamos com ele pela fé. Nós não o vemos, não o tocamos. Nos relacionamos com ele pela fé. A segunda razão que eu imagino pela qual a ascensão era necessária, a primeira era marcar a separação física até o seu retorno. Ele subiu a teologia que Cristo teve o seu estado de humilhação a partir da encarnação e que termina com o seu estado de exaltação quando ele sobe aos céus. Quando Deus Filho se fez carne, quando ele se torna gente no ventre da Virgem Maria, ali é o que Paulo chama em Filipenses do esvaziamento de Cristo. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Então esse é um mistério em que Deus Filho se esvazia e ele assume a forma humana. E quando ele assume a forma humana, não é qualquer forma, mas a forma de servo. Nasceu numa manjedoura de uma família pobre, de uma adolescente judia desconhecida, de uma cidade desconhecida. Ele se esvazia e, como servo, ele é obediente a Deus até a morte, e não é qualquer morte, é morte de cruz. Então, da encarnação à sua morte, nós chamamos isso do estado de humilhação de Cristo. Deus Filho se humilha, ele se esvazia para poder tomar o nosso lugar, para poder morrer por nós, assumir o nosso lugar. Quando ele ressuscita dos mortos, aparece aos discípulos durante 40 dias, e ele depois é elevado aos céus, ali inicia o seu estado de exaltação. Acabou o período de humilhação, ele agora está exaltado, Deus lhe deu todo o poder no céu e na terra. Não foi isso que ele disse aos discípulos durante esses 40 dias? Todo o poder me foi dado nos céus e da terra. A ascensão marca o fim
do período de humilhação de Deus Filho, ele retorna à sua glória plenamente Deus. Por isso que era necessário esse momento físico, visível, para deixar muito claro que ele tinha terminado a obra de redenção. Segunda pergunta que nós queremos fazer, a primeira foi essa: quais os motivos para a ascensão? A segunda pergunta é: o que é que ele foi fazer lá? Tudo bem, eu disse que ele está no mesmo corpo e que ele subiu aos céus, mas o que é que ele foi fazer lá? A Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre isso. A primeira resposta que nós damos é que ele foi se apresentar ao Pai como tendo cumprido sua missão e realizado a redenção. Lembra quando ele ressuscita, que Maria tenta tocá-lo, ele diz: não me toques ainda, porque ainda não subi para o meu Pai. Como que dizendo, eu ainda vou subir ao Pai e vou me apresentar diante dele para dizer: Pai, missão cumprida, eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Então é o momento em que o príncipe, tendo recebido uma missão do rei, conquista os seus inimigos e entra triunfante na cidade para se apresentar ao rei e dizer: eis-me aqui, vitória conseguida, missão cumprida. Cristo adentra os átrios celestiais como vencedor, como triunfante, para ser recebido pelo Rei da Glória e receber a sua recompensa, como diz o Salmo 53, que Deus lhe daria homens como recompensa do penoso trabalho da sua alma. Deus lhe daria um povo, Deus lhe daria a glória eterna, Deus lhe daria um reino que não haveria de passar. Visão que aparece em Daniel capítulo 4, do Filho do Homem, que chega e recebe do Pai um reino do Ancião de Dias. Primeira coisa foi essa: ele foi se apresentar triunfante e glorioso ao Pai, ao Criador de todas as coisas, para receber a sua recompensa, ser exaltado, entronizado no trono do universo. Segunda coisa, ele foi lá receber do Pai dons para o seu povo. Ele não parou de trabalhar por nós, não. A ascensão marca, como eu disse, o estado de exaltação. O Cristo exaltado trabalha em favor do seu povo. É isso que ele está fazendo agora. Lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que ele, subindo às alturas, recebeu dons do Pai e os derramou aos homens. A figura, mais uma vez, é do Antigo Oriente, do general vitorioso que chega na sua cidade, se apresenta diante do seu rei e é galardoado, é premiado com riquezas, com os despojos que ele tinha obtido, e aí ele distribui entre o seu povo, entre os seus soldados. O apóstolo Pedro, 10 dias depois da ascensão, foi o dia de Pentecostes, 10 dias depois que Cristo subiu aos céus, o Espírito Santo veio. 10 dias depois, no dia que o Espírito Santo desceu, lá em Jerusalém, diante de uma multidão, Pedro diz: isso que vocês estão vendo agora, que é a descida do Espírito Santo, é uma prova de que Cristo está à direita de Deus, porque exaltado à direita do Pai, ele recebeu o dom do Espírito Santo e derramou sobre vocês. Foi isso que ele foi fazer lá no céu. Eu vou dizer em termos humanos, ele foi buscar o Espírito Santo para derramar sobre o seu povo. 10 dias depois da ascensão, o Espírito Santo vem sobre o povo de Deus, lá em Pentecostes. Por que veio? Porque o Filho sobe triunfante. Lembra que ele tinha dito aos discípulos, lá no Evangelho de João: se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E diz lá no Evangelho de João: o Espírito Santo não tinha sido dado porque ele ainda não tinha sido glorificado. Para que o Espírito Santo viesse, para que você tivesse o Espírito Santo hoje, era primeiro necessário que ele subisse e chegasse à direita do Pai, e de lá recebesse autoridade para derramar o Espírito Santo. Por isso que na Bíblia está dito que ele é quem dá o Espírito Santo. Lembra que João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Esse direito de derramar o Espírito Santo, o Cristo recebe quando ele sobe aos céus e chega à direita do Pai e recebe o Espírito Santo, e com o Espírito Santo os dons espirituais para derramar sobre a igreja,
para que a igreja possa servi-lo. Os dons espirituais da igreja são sinais do triunfo do Cristo vencedor. E é através desses dons que nós fazemos a obra de Deus, podemos glorificá-lo e exaltá-lo. Mas ele foi fazer mais, está trabalhando ele. Está parado não. Ele disse aos seus discípulos, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. É isso que ele está fazendo. Deve ser um lugar maravilhoso, porque já faz 2000 anos que ele está preparando, né? E eu não sei quanto tempo mais demora. Vou preparar-vos lugar. Por isso que João, quando tem a visão da Jerusalém celestial, do estado eterno, ele não tem palavras e vai procurar ilustrações ou comparações da vida terrena para poder explicar o inexprimível, a glória que nos aguarda. Glória indizível. Cristo está preparando lugar para o seu povo, onde nós estaremos com Ele eternamente. Os profetas falaram disso, usando linguagem antiga, descreveram como sendo um grande jardim do Éden, onde os animais brincam uns com os outros, onde velho e criança estão juntos, onde não tem morte, claro, usando a linguagem que era acessível a eles, mas a verdade é que ultrapassa toda a compreensão. As mansões celestiais que o Senhor Jesus foi preparar para o seu povo. Por isso que ele tinha que subir. Mas há uma quarta coisa que nós experimentamos com muito mais frequência. Ele foi para interceder diante de Deus Pai em favor do seu povo. Isso a carta aos Hebreus destaca com muita clareza, usando a figura do sacerdote no Antigo Testamento e dizendo que Cristo é superior, porque os sacerdotes no Antigo Testamento eles tinham que ser substituídos. Morria um, tinha que colocar outro no lugar. Morria, colocava outro no lugar, e eram também pecadores, tinham que estar oferecendo sacrifícios pelos seus próprios pecados, mas agora nós temos um sumo sacerdote perfeito, que está sentado à direita do Pai, que é homem como nós, que conhece a nossa humanidade, imortal, incorruptível, que não precisa oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque ele mesmo é incorruptível. E esse sacerdote nos convém. É ele que está à direita de Deus intercedendo por nós. O que é que significa isso? A Bíblia nos dá diversas respostas. Primeiro, porque por ele eu tenho acesso a Deus. Como ele mesmo tinha dito aos discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo mais tarde escreveria: um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é interessante que Paulo diz isso? Que o único mediador que há entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele podia ter dito Jesus Cristo, Deus Filho, mas ele disse Jesus Cristo, homem. Por quê? A ênfase na humanidade de Cristo. Porque, como eu disse, ele está com a sua natureza humana glorificada, sentado à direita de Deus. Temos um representante da raça humana sentado à direita de Deus. Podemos quase que dizer assim, tratando dos nossos interesses junto à majestade. Quando você peca, o que é que João nos diz? Estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele está lá advogando em teu favor. Como é o nome de advogado de bandido? Deve ter um nome, né? Eu não me lembro. Mas tem gente que ganha vida como advogado defendendo bandido. Cristo não tem um cliente que seja inocente. O problema é esse. Somos todos pecadores. Mas essa é a tarefa dele. Ele se apresenta ao Pai não somente como advogado intercessor, mas também como o pagamento pela nossa dívida. Eu sei que eu estou imaginando, mas a figura é essa. Augustus lá, de novo. Aquele merece a minha ira e o castigo. Pai, ele merece mesmo. Mas está aqui as marcas nas minhas mãos e no meu lado.
eu já paguei o pecado dele, já sofri por ele, e o Senhor é justo, o Senhor não pode condenar o mesmo pecado duas vezes. Se eu morri por ele, o pecado dele está pago, o Senhor é justo, o Senhor não pode cobrar o mesmo pecado duas vezes, porque eu já morri por ele, paguei por ele. É assim que ele intercede. Ele não intercede tentando convencer o Pai de que eu sou inocente, porque é causa perdida, é réu confesso, não, mas ele intercede se oferecendo como pagamento, como sendo aquele que se deu no lugar, no meu lugar e no seu. E é isso que ele está fazendo hoje à direita de Deus Pai. É por isso que nós não somos fuzilados. É por isso que às vezes na sua raiva você diz coisas a Deus do tipo assim: se isso é Deus mesmo, manda um raio me castigar, manda um raio descer na minha cabeça. E Deus dá uma risadinha, porque tem alguém intercedendo por você, tem alguém que já deu sua vida por você. E não somente isso, mas também mediando as nossas orações. Quando você ora, eu gosto dessa ilustração, o menino que está chegando do colégio, está chegando em casa e doido para ver agradar papai, e vai, entra no portão de casa e passa pelo jardim, aí tem um monte de flores no jardim, e ele sai colhendo, vai fazer um buquê de flores para papai, ele sai pegando, ele não sabe muito bem a diferença entre uma margarida e uma urtiga, mas ele vai pegando aquilo ali e junta aquele buquê mal feito, misturado com urtiga, abrolhos, espinho, eu ia dizer piqui, mas eu não vou brincar mais com isso, tinha rosa, tinha um monte de coisa misturada ali. Quando ele vai chegando, mamãe chega e diz: espera, limpa, agora pode levar o buquê. E chega ao Pai perfeitinho. São as nossas orações. O apóstolo Paulo diz: nós não sabemos orar como convém. E por que você acha que Deus ouve as orações se você não sabe orar? É porque Cristo recebe estas orações e Ele as purifica, e através dele estas orações chegam ao Pai. Aqui na terra nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, e nos céus, Cristo à direita do Pai. Não é possível que com dois intercessores as nossas orações não sejam ouvidas e respondidas. Mas é isso que Ele está fazendo hoje, intercedendo pelo seu povo. Pai, livra-os, Pai, protege-os, Pai, liberta-os, Pai, atende a sua oração. Ele é o grande sumo sacerdote, é isso que Ele foi fazer quando Ele subiu aos céus. Por isso que a ascensão é tão importante para nós. Ela representa então 5 coisas, e eu estou caminhando para o término agora. A ascensão então, à luz do que nós vimos aqui, ela representa 5 coisas. Primeiro, a coroação da ressurreição de Cristo e, portanto, da sua vitória sobre os nossos inimigos. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo, Ele venceu Satanás. A sua ascensão é a coroação dele sobre os seus inimigos. Segunda coisa, a sua ascensão é a autenticação que Deus nos dá da sua obra. Ele deu a sua vida pelo seu povo, Ele baixou a sepultura, Ele desceu até a morte por nós. Era preciso que Ele fizesse o caminho contrário. Ele não podia ficar preso na sepultura. A sua ressurreição e ascensão mostram que tudo aquilo que Ele fez antes foi Deus que mandou Ele fazer, e que Deus aceitou o que Ele fez na cruz. Deus autentica a obra de Cristo. Por isso que no Novo Testamento, com frequência, a nossa justificação é apresentada como tendo sua base não somente na morte de Cristo, mas na sua ressurreição, da qual a ascensão é o clímax. Eu sei que o que Ele fez na cruz vale para mim, porque Ele subiu aos céus vitorioso. Ele não ficou preso naquela cruz. É por isso que nós cristãos não usamos o crucifixo. Tem uma diferença entre cruz e crucifixo, né? Crucifixo é aquele onde o Cristo está pendurado lá na cruz, é aquela imagem que Ele está preso na cruz. A cruz é a cruz vazia, que é o que os evangélicos, quando usam, gostam de usar. Outros gostam de usar o crucifixo, mas para nós não faz sentido, Ele não está mais na cruz. Ele já subiu aos céus.
O Cristo que nós nos lembramos, o Cristo que nós adoramos, Ele está sentado à direita de Deus. Ele não está mais preso na cruz, mas livre dela. Deus autentica a sua obra. Terceiro, a ascensão significa o início do reino de Cristo. Queridos, a Bíblia toda nos diz, eu me refiro ao Novo Testamento, o Novo Testamento com clareza diz que Ele já reina, Ele já tem todo o poder no céu e na terra, Ele já domina sobre principados e potestades, Ele é o Senhor do universo. Ele está apenas esperando que o último inimigo seja colocado debaixo dos seus pés. O último inimigo é a morte. E a morte será tragada pela vitória na ressurreição, não dele, que ele já ressuscitou, mas na nossa. Quando nós ressuscitarmos dos mortos, quando ele vier, a morte será destruída para todo sempre. Em quarto lugar, a sua ascensão é a certeza da sua vinda. Não foi isso que o anjo disse? Os anjos disseram: esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma forma. Ou seja, visivelmente, fisicamente, publicamente, abertamente e em glória. Ele vai voltar. E essa é a nossa esperança do retorno físico de Jesus Cristo, porque espiritualmente Ele está entre nós. Nós ansiamos o teu retorno físico. Quando então nós seremos ressurretos e transformados e reinaremos fisicamente com Ele no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, que é o que Ele foi preparar para nós. E por fim, a última coisa que isso representa, a ascensão dele, é a segurança da nossa ressurreição e glorificação. O Novo Testamento fala de Cristo como sendo o primeiro de uma nova raça. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o novo povo de Deus. Ele é o cabeça, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o último Adão, o segundo homem. Nós fazemos parte dessa nova humanidade que Deus criou em Cristo Jesus, da qual o primeiro já ressuscitou. Ele é o primeiro da nova raça e já subiu aos céus. Nós estamos só esperando um momento para ressuscitarmos com Ele. Ele foi o primeiro, nós viremos em seguida. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala abundantemente sobre isso. Em termos práticos, então, o que é que isso representa para nós? Que diferença faz? Primeiro, já disse, ele já foi, queridos. Nós não buscamos visões e revelações nem contato com o Cristo fisicamente. Nós temos a sua palavra com a qual ele nos fala. Nós aguardamos a sua segunda vinda para então podermos abraçá-lo, beijá-lo, senti-lo. Segunda coisa, em termos práticos, nós podemos orar com ousadia e confiança, porque nós temos um intercessor. Você já pensou nisso? Lembre disso quando você estiver desanimado, quando você não estiver sentindo nada, quando você achar que sua fé não existe, que as suas orações não passam do teto. Lembre que a eficácia da sua oração não está em você, mas no seu intercessor. E ele não cansa, ele não perde o poder, ele não desanima, o seu braço não encurta. A eficácia da oração é a mediação de Jesus Cristo. Por isso, ore quando você tem vontade, ore quando você não tem vontade, ore quando você está sentindo, ore quando você não está sentindo. Porque você tem um intercessor diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é a diferença que faz. Terceiro, viva na expectativa da segunda vinda de Cristo. Nós reclamamos e nós nos sentimos desconfortáveis quando o mal prevalece, quando os ímpios eles prosperam, quando há tanta injustiça que acontece no mundo e parece que a verdade não triunfa. Mas quando ele vier em glória fisicamente para reinar, ele vai colocar todas as coisas em ordem. Por isso nós ansiamos pela vinda dele, não somente para a nossa ressurreição, mas para colocar ordem final no caos que o pecado trouxe ao universo. Quarto lugar, confie na sua obra vicária, naquilo que ele fez na cruz. Você pode ser perdoado dos seus pecados, você pode ser justificado diante de Deus, você pode receber o perdão de Deus, se reconciliar com Deus, ser feito filho de Deus.
porque aquele que possibilitou tudo isso, venceu e está à direita do Pai, e intercede por nós. A última aplicação aqui: morra com confiança. Não tema a morte, não tenha medo quando ela chegar. Eu sei que muita gente tem pavor disso. Eu não estou dizendo que, eu não estou criticando você, nem repreendendo você se você tem medo de morrer. É perfeitamente natural nós termos medo de morrer. Foi uma das coisas que o pecado trouxe à humanidade, a morte. Pelo pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, a morte entrou. E não é uma coisa natural para nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lembro-me que li uma vez John Wesley ter dito numa carta para um amigo: o nosso povo morre bem. Quem já viu morte de gente confiante em Cristo Jesus e morte de gente que não confiava, não cria, sabe a diferença. Eu me lembro de uma experiência uma vez, muitos anos passados, num sepultamento, num cemitério lá em Recife, de um jovem tinha menos de 20 anos, Daniel, morreu de câncer. Um testemunho impressionante de tranquilidade na hora da morte, tranquilidade, de paz na hora da morte, sentindo dores, sem dúvida. E nós o levamos para o sepultamento, e a família dele toda, o féretro que acompanhava o caixão até o túmulo, cantando hinos, louvando a Deus. E eu me lembro que quando nós íamos para o túmulo, passamos ao lado de uma sepultura onde tinha morrido uma pessoa. Eu não sei qual era a origem religiosa, se tinha alguma, mas eu nunca ouvi gritos de desespero tão terríveis. Gente gritando, se jogando em cima do caixão, segurando o caixão, levantando as mãos para os céus e clamando e gritando na hora da morte, enquanto que o Daniel ia em paz com sua família. Morra em paz, esteja preparado, não tema, a sua hora vai chegar, a minha também, talvez primeiro que você, mas não tenha medo, porque o nosso Redentor vive, Ele morreu e ressurgiu, está à direita do Pai. Lá em Atos, aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 7, nós lemos a história do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. E quando ele estava sendo apedrejado e morto, ele eleva os olhos aos céus e ele diz: estou vendo o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. Os estudiosos perguntam por que é que ele viu Jesus em pé, se a Bíblia toda diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Só tem uma resposta: o Filho de Deus se levantou para receber o seu servo, na hora que ele entrar nos palácios celestiais. Ele nos espera, por isso nós não tememos a morte, nós estamos prontos, porque o nosso Redentor vive, como disse Jó. Amém? Que Deus nessa noite glorifique o seu Filho Jesus nessa igreja, pela salvação de pecadores, conforto do seu povo. Nós estamos à disposição de todos vocês, os que desejam conversar mais, conhecer mais a respeito desse Cristo maravilhoso. Nós estamos à disposição para recebê-los para uma conversa particular, pastoral. Aqui no boletim você vai encontrar todos os dados para nos contactar. Que Deus nos abençoe.